Olá, mulheres! Bom dia na paz do Senhor. Eu sou Rosana Pimentel e venho compartilhar com você nesse dia um tema muito especial. Anote aí: Restaurando a Comunhão Quebrada, do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Gostou do tema? Então a nossa meditação do dia está em 2 capítulo 5 e o versículo 18, onde o apóstolo Paulo declara que Deus restaurou nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Veja, nem sempre é fácil restaurar relacionamentos. Você concorda? E isso inclui qualquer tipo de relacionamentos, familiar, entre irmãos, conjugal, entre amigos e outros que você tenha. E a pergunta é: como está o seu relacionamento com as outras pessoas? Você precisa restaurar seu relacionamento com alguém? Então, em primeiro lugar, você deve aprender que Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor de Cristo fez alguma diferença na vida de vocês, então concordem uns com os outros, amem uns aos outros e sejam amigos de verdade. É isso mesmo. Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Bem, meu amigo, se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, então você deve aprender a ser um pacificador e a se relacionar com as pessoas. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que trabalham pela paz, aqueles que procuram solucionar conflitos. Pacificadores são raros, não é? Por quê? Porque fazer a paz é um trabalho muito difícil. É por isso que precisamos orar pedindo a direção do Espírito Santo. Veja como restaurar um relacionamento. Pois bem, simples não é. Precisamos de sabedoria e da direção do Espírito de Deus, porque Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os outros. Então eu quero apresentar a você hoje 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Vamos lá? O primeiro passo: fale com Deus antes de falar com a pessoa. Pois bem, converse com Deus sobre o problema. Apresente a Deus esta pessoa e, em vez de fofocar com um amigo, diga para Deus, fale para Deus as suas frustrações, mostre para Deus as suas emoções. Ele nunca fica surpreso ou chateado com a sua raiva, sua mágoa ou sua insegurança. Diga para ele exatamente como você se sente. O apóstolo Tiago notou que muitos de nossos conflitos são causados por falta de oração. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Olha, em vez de confiarmos em Deus, muitas vezes confiamos em outras pessoas e acreditamos que outros nos farão felizes e então nos zangamos quando eles nos decepcionam, não é? Vejam, o segundo passo é você tomar a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto de adoração. Jesus disse: se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você,
Abandone a sua oferta, deixe-a imediatamente. Procure o seu amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas. Não. Agir rapidamente também reduz os danos espirituais para a sua vida. A Bíblia diz que o pecado, o que inclui conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Terceiro passo, tenha compaixão pelos sentimentos das pessoas envolvidas nesse conflito. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Olha o que Paulo aconselhou: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então veja, é sacrificante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando é infundada, não é? Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvar a sua vida. O quarto passo, confesse sua parte no conflito. Então, se você realmente deseja restaurar um relacionamento, você deve começar admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amigo, peça a Deus que lhe mostre quanto do problema foi causado por você. Pergunte: Senhor, sou eu o problema? Eu estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos enganando a nós mesmos. Então, a confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma o seu ataque, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Então não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. Quinto passo: invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em apenas identificar a culpa. Então você terá de fazer uma escolha, e a Bíblia diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então você nunca se fará entender estando zangado. Então escolha cuidadosamente as suas palavras, porque uma resposta branda é sempre melhor que uma resposta sarcástica. Na solução de conflitos, a maneira em que você fala é tão importante quanto o que você fala. Se você falar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Isso mesmo. O sexto passo: coopere tanto quanto possível. Olha o que o Paulo nos diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Gente, a paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, frequentemente custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades das outras pessoas. Sétimo passo: dê ênfase à reconciliação, não à solução. Então, não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Então, quando focamos a reconciliação, o problema perde importância.
Nós podemos, inclusive, restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes discordam, sincera e legitimamente dando opiniões diferentes. Mas nós podemos discordar sem ser desagradáveis. Veja, o mesmo diamante tem diferentes aspectos quando é visto de diferentes ângulos. Então, Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em todos os assuntos. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Você pode precisar continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Ei, com quem você precisa entrar em contato por causa desta reflexão de hoje? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Então, não demore mais nem um segundo. Dê uma parada agora mesmo. Converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. E foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria em seu lugar. É por isso que Deus chama os pacificadores de seus filhos. Então, você é um filho de Deus? Então, seja um pacificador. Um pacificador, amigo, em qualquer lugar. Na igreja, na família, no trabalho, em qualquer ambiente que você atue. Seja um pacificador, um filho de Deus. Chegamos ao final da reflexão e hoje estudamos à luz da Bíblia Sagrada que sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Quero deixar para você um versículo para memorizar que está em Romanos 12, versículo 18, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E deixo também uma perguntinha para você meditar hoje. Anote aí. Com quem eu preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? Anotou? Pois bem, meu amigo, Deus te abençoe e até a próxima!